Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Tiago, Epístola Universal de Tiago, capítulo de número 5, onde nós leremos a partir do versículo de número 13. Carta de Tiago, capítulo 5, começando pelo versículo de número 13. Diz assim a palavra de Deus: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Podeis assentar. Meus amados irmãos, Tiago começa mostrando que nossa vida afetiva, onde os sentimentos e as inclinações se revelam, deve ser totalmente dominada pelo nosso relacionamento com Deus. O livro de Salmos é muito útil para este fim. O salmista leva suas angústias ao trono de Deus. Ele bendiz ao Senhor quando, diante de grande alegria pelos feitos de Deus, quando desanimado, ele instiga sua alma para que se volte ao Senhor, como quando ele diz: porque te inquietas dentro de mim, ó minha alma, espera em Deus. Ele agita o seu ser para que todo o seu ser participe do ato de adoração. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. A palavra que mais aparece no livro de Salmos talvez seja coração, a sede dos afetos do ser humano. E quando falamos aqui de afetos, nós não estamos falando de meras emoções. Emoções são, no sentido que se dá a palavra hoje, coisas passageiras. Emoções vão e vêm. Emoções podem estar condicionadas pela beleza de uma música, pela circunstância de um ambiente, mas os afetos são aquelas coisas a que nós nos apegamos, aquilo para o que se inclina o nosso coração. E obviamente ele faz isso também com emoções. É aquilo que ocupa o meditar da nossa mente, é aquilo que domina, o que nos causa admiração ou repúdio. E a Bíblia, irmãos, nos ensina a grande importância do coração e dos afetos. É com o coração que se crê para a justiça, se deve crer de todo o coração. Ouvindo a voz do Senhor, não se deve endurecer o coração. É do interior que fluem rios de água viva. De tudo quanto o homem deve guardar, diz a Bíblia, o mais importante é o coração, porque dele brotam as saídas da vida. E Jonathan Edwards dizia que a verdadeira religião consiste em santos afetos. Não é meramente a ortodoxia, a correta compreensão doutrinária, não é meramente o assentimento intelectual, a boa instrução
que a admite como verdadeira, mas a verdadeira religião, ela consiste em santos afetos, em um coração aquecido, como disse John Wesley, que também afirmou que a religião cristã é uma religião do coração, afetos incandescentes, um desejo por Deus, como aquele do salmista, quando disse: a quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há outro a quem a minha alma deseje. Como o servo brama pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. O salmista diz noutra oportunidade: o meu coração e até a minha carne clamam pelo Deus vivo. E aqui nós vemos isso na carta de Tiago, porque ele diz: está alguém entre vós aflito, ore. Ou seja, a aflição que o crente pode passar é imediatamente domesticada pelo seu relacionamento com Deus, é imediatamente orientada para o seu relacionamento com Deus. O afeto a Deus subjuga a aflição e faz dela combustível para a oração. Está alguém aflito, é um estado emocional de perturbação, e a Bíblia não está dizendo que crente não fica aflito, pelo contrário, está dizendo que fica, mas está dizendo que tem um remédio para isso. Ore, converta seu estado de fragilidade em dependência de Deus, converta a sua necessidade em oportunidade para Deus, coloque aquilo que você não está resolvendo para Deus resolver. Traga quietude ao seu coração, buscando em Deus essa quietude. Está aflito, ore. Na verdade, irmãos, para o incrédulo que não sabe o que se passa em nosso coração, ele deveria deduzir que nós estamos aflitos quando nos vê orando. Deveria ser essa a expressão do crente em qualquer aflição: está orando, buscando a Deus, está contente, está alegre, cante louvores. Todos os nossos estados emocionais repercutem em expressões no nosso relacionamento com Deus. A aflição é combustível da oração. O contentamento transborda em louvores. Nós estamos aquém do que devemos estar espiritualmente quando as aflições não nos levam ao lugar de oração, ou quando o contentamento encontra outras formas de expressão, sem que sejam as ações de graças. Mas nossos afetos aqui estão, segundo Tiago, devendo a Deus. Está aflito, ore. Está contente, cante louvores. Os estados emocionais estão subjugados pelo relacionamento maior que temos com Deus. Hoje eu li uma expressão de um pregador pioneiro do movimento pentecostal, John Lake, que ele dizia: a religião que vai sobreviver neste mundo, que está perecendo, que está se corrompendo a cada dia, a religião que vai sobreviver é a religião que tenha um intenso grau de consciência de Deus. Se a sua fé é para os dias de culto, se a sua fé é para alguns momentos da sua vida, se tem áreas da sua vida que se resolvem não de forma espiritual, então a sua consciência de Deus, ela é superficial. Aqueles que têm profunda consciência de Deus leem o mundo sob a ótica de Deus, como faziam os profetas. Buscam direção de Deus para o que fazer, o que dizer. Levam suas aflições ao trono de Deus e seu contentamento se converte em louvor. Nós precisamos, como dizia John Lake, ter um grau de consciência de Deus profundo.
em todas as situações da nossa vida. É disso que Tiago está falando quando diz: quem está aflito, ore, quem está contente, cante louvores. Deus quer que sejamos tão intensos nisso, que Ele nos dá como recurso, por exemplo, o falar em outras línguas. Eu já disse noutra oportunidade que as línguas se mostram em sua eficácia edificante quando somos profundos. Aqueles que estão numa angústia profunda, não em função de alguma coisa egoísta, alguma coisa que perderam, deixaram de ter, mas que estão numa angústia profunda porque compartilham o sentimento de Deus em relação ao mundo. Eles veem o mundo transgredido, isso os inquieta. Eles veem a depravação dos costumes, isso os inquieta e tem uma profunda angústia. Há momentos em que, orando, a angústia embarga a voz, atropela as palavras, e esta pessoa tem uma angústia que excede ao vocabulário comum, e ela tem como se fosse um engasgo, coisas a mais que ela queria dizer a Deus, mas é tão profunda a sua angústia que não encontra expressão na linguagem comum. E nesse momento o Espírito socorre, ajuda nas fraquezas, intercede com gemidos inexprimíveis, e ela pode falar em línguas aquilo que não pode dizer com palavras numa angústia profunda. Às vezes, por outro lado, ela tem uma alegria profunda. Pedro fala daqueles que se alegram amando a Cristo com alegria indizível. Uma tradução diz gozo inefável, que é a mesma coisa, um gozo que não se pode falar, uma alegria indizível, um contentamento que os hinos que ele conhece não são suficientes para transmitir a sua gratidão e alegria. E nessa hora ele pode falar em outras línguas, louvar a Deus em línguas. Por isso que as línguas são um recurso para a oração e para o louvor. Paulo diz: orarei com a mente, orarei com o Espírito, cantarei com a mente, cantarei com o Espírito. Na verdade, irmãos, muito mais importante do que falar em línguas é você estar no estado em que, falando em línguas, isso traz uma profunda edificação. E esse estado requer um grau de profunda consciência de Deus, de profundos afetos, que lhe levam àquele estado em que as palavras não exprimem o que você quer dizer a Deus, e então você vê as línguas como um socorro, como um meio de comunicar a Deus o que você não conseguiria pelas palavras. Isso traz uma paz ao final, traz um conforto, uma sensação de que você conseguiu então ficar transparente diante de Deus, com recursos que não vieram de você, porque os tais eram insuficientes, vieram do Espírito Santo. Está alguém entre vós aflito, ore. Está alguém contente, cante louvores. Em todos os avivamentos da história houve pessoas profundas, houve pessoas que tiveram suas emoções domesticadas, seus afetos domesticados pela sua relação com Deus. Eles não se dispersavam no mundo, no desespero secular, na alegria leviana, mas todos estavam nos trilhos do relacionamento com Deus. No nosso tempo em que há tanta superficialidade, tanta comodidade, tão pouco espírito de oração, nós precisamos ouvir a orientação de Tiago. Está alguém entre vós aflito, ore. Está alguém contente, cante louvores. Que os seus estados emocionais encontrem em expressões espirituais o veículo para eles se transmitirem a Deus. Mas Tiago prossegue, no versículo 14 ele diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. O que é dito aqui, aqueles que não creem mais em milagres nos tempos de hoje, aqueles que não esperam grandes intervenções de Deus na história, de forma sobrenatural, em resposta à oração, não tem o que replicar aqui.
Porque normalmente estas pessoas, elas gostam de nos contestar quando nós citamos ou os evangelhos ou o livro de Atos, onde há relatos de grandes milagres. A contestação deles é mais ou menos assim: bem, aí é um registro histórico do que aconteceu, mas por que você acha que o que aconteceu deve acontecer de novo? Por que você acha que, porque o mar vermelho se abriu, todo o mar agora deve se abrir diante de nós? Eles dizem, quando nós mostramos passagens históricas de milagres feitos, eles dizem, bem, isso aconteceu, mas acontecendo no passado não é garantia de que haja expectativa de que aconteça no futuro. E eles criam uma ideia de um tempo de milagres que já passou, como se Deus tivesse adstrito a um período para as suas grandes operações. Mas aqui em Tiago, irmãos, nós não estamos num relato histórico, nós estamos numa carta. A carta é para instruir a igreja. Não é um relato do que se fez no passado, do que aconteceu no passado. É uma instrução à igreja para o que ela deve fazer. E esta carta é endereçada mais a nós do que àqueles a quem Tiago escreveu, porque o Espírito Santo sabia que esta carta viria para as Escrituras. E as Escrituras, elas foram escritas não tanto para aquelas pessoas que tinham os próprios autores da Bíblia para falarem pessoalmente com elas. As Escrituras foram escritas para nós que vivemos em tempo posterior a ela. Lá em Romanos, no capítulo de número 15, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, Romanos 15, verso 4: porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. O que está escrito para nos instruir, para o nosso ensino. Aquelas pessoas poderiam ouvir isto daqui da boca de Tiago, mas o Espírito Santo o inspirou para que escrevesse para nós. É para nós que o texto está falando. Está instruindo o que a igreja deve fazer. Se a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, o que está aqui é para nós hoje. E o texto diz: está alguém entre vós doente? O texto vai falar de cura e não vai dizer que a cura é para algumas pessoas, porque quando ele diz está entre vós alguém doente, é qualquer um, é qualquer crente. É como aquela passagem que diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é todo aquele? É qualquer um que creia. Quem crê terá a vida eterna. E aqui está alguém entre vós doente? Qualquer um, qualquer doente. O que se vai dizer aqui para fazer, seria para fazer em função de qualquer doente que se encontre nessa específica condição de que ele trata aqui. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Trata-se de uma enfermidade em que a pessoa não pode ir ao culto. Quando alguém vem ao culto, nós não vamos ungir com óleo, nós vamos impor as mãos, como Jesus ordenou em Marcos, e vamos orar por ela. Mas trata-se aqui de alguém que não pode ir à igreja, por isso que ela deve mandar chamar os presbíteros. É alguém que está acamada em razão de sua enfermidade, por isso mais adiante vai dizer que, feita a oração da fé, o Senhor a levantará, a tirará do leito. Mas começa aí no versículo de número 13: está alguém entre vós aflito, ore. Está alguém contente, cante louvores. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja. Se eu entendesse que isso não valeria para hoje, e também eu teria que entender que o versículo 13 não valeria para hoje. Então quem está aflito não é para orar, quem está contente não é para cantar, porque é uma continuidade. Quem está aflito, ore. Quem está contente, cante. E quem está doente, chame os presbíteros. Se eu dissesse que essa parte aqui, quem está doente, chame os presbíteros, faça isso, não valesse mais, então também não valeria mais a orientação de Tiago, de que o aflito deve orar e o contente deve cantar louvores.
Veja como não faria sentido qualquer interpretação para fugir da ideia de que isso é para nós ainda hoje. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Por que os presbíteros, irmãos? Porque esta pessoa está impossibilitada de ir aos cultos. Sua fé seria muito fortalecida se ela estivesse indo à igreja. É na comunhão dos crentes que nós nos fortalecemos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, diz Jesus, estou eu no meio deles. Como ela não pode ir à igreja, os pastores vão lá. Porque quando os pastores chegam, é uma forma de ela sentir que a igreja toda está lá, porque os presbíteros representam a igreja. Como a casa dela não vai caber todo mundo, os presbíteros estão lá, em nome da igreja, para ela ter, pela visualização dos presbíteros, a imagem de toda a igreja a favor dela em intercessão. Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Como esta pessoa não está podendo ir aos cultos, onde as pessoas estão se alegrando, o Espírito Santo está operando, elas precisam, para recordarem do Espírito Santo, de uma ilustração. É o azeite, a unção com o azeite é para que elas tenham uma ilustração do Espírito Santo. Deus é condescendente para com a situação de isolamento. Quem está na igreja, meus irmãos, vindo aos cultos, pode receber uma imposição de mãos, sente a glória no culto e tudo mais. Alguém acamado, isolado, perderia um pouco de toda essa percepção. Estão lá os presbíteros para ele visualizar a igreja. Um símbolo, o azeite, que ele sabe que na Bíblia é símbolo do Espírito Santo, para representar que o Espírito de Deus está ali. Mas note, a oração não é pelo óleo, a oração é pela pessoa. Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, sobre a pessoa, sobre o enfermo, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Há certas igrejas que oram por óleo e depois ficam dizendo que aquele óleo ali é sagrado. Usam até uma expressão que eu não sei nem qual é o sentido disso: óleo ungido. Como é que o óleo que é para ungir é ungido? E aquele óleo fica sendo como se fosse uma coisa especial. Não, aqui o óleo é comum. Depois desse uso simbólico, ele volta para a frigideira. É só aquele momento ali de ilustração. Mas a oração não é pelo óleo, a oração é pela pessoa. E embora se unja ela com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé, não o óleo, a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Note, há uma expectativa de cura. Chame os presbíteros, unjam com óleo, orem. E a oração com fé dos presbíteros da própria pessoa vai levantar o doente, vai erguer o doente, ou seja, vai ocorrer um milagre, uma intervenção. Tiago fala disso com uma naturalidade impressionante. Chame os presbíteros, unjam com óleo, orem sobre ele, e o Senhor o levantará. Quando ele diz se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados, quando ele diz se, é porque pode ser que aquela enfermidade tenha vindo de algum pecado dele em relação ao seu próximo, particularmente. Nos diz que é exatamente isso, mas que pode ser, por isso que diz, se ele tiver cometido pecados. E nós vamos deduzir pelo versículo 16 que os pecados serão perdoados porque ele vai confessar. Porque esta pessoa ressentida, talvez ressentida com a igreja, por conta do seu isolamento, pensamentos negativos lhe vieram à mente, ela se ressentiu, mas naquele momento ela se reconcilia com o povo de Deus, ela pede perdão, e naquele momento ela é curada e perdoada. Perdoada no sentido de filho e não no sentido de réu. Na cruz, todo crente tem o perdão de Deus para não ser mais réu no seu tribunal. Mas como filhos seremos disciplinados quando errarmos, e precisamos do perdão do Pai, que é a retirada da disciplina. Essa enfermidade pode ter sido uma disciplina paternal, mas a pessoa aqui se arrependeu, confessou, Deus retira a disciplina, e por isso que o enfermo
se levanta. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas, versículo 16, uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. Note, para que haja cura, para que haja saúde sobrenatural, é preciso que haja unidade da igreja. Confessai os vossos pecados uns aos outros, que haja reconciliação entre vocês. Confessem as vossas faltas uns aos outros, orem uns pelos outros, para que vocês sarem. Mas o que me impressiona aqui, irmãos, é a naturalidade da fala de Tiago, sem nenhuma ressalva. Pode acontecer, pode não acontecer. Não, ele supõe o milagre como uma expectativa a ser esperada. Chame, ore. Obviamente ele vai ter que confessar se tiver pecado, para que haja cura. Mas se confessar, não há por que não esperar que o Senhor sare, cure. O Senhor levantará. Nem sempre toda resposta é imediata, mas há uma convicção de que ele deve esperar ser curado. Orai uns pelos outros para que sareis. E então Tiago diz: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Uma pessoa de visão mais tradicional, não pentecostal, tomaria esse versículo para dizer: a oração pode muito nos efeitos. Quando a gente ora, a gente fica consolado. Quando a gente ora, está nas mãos de Deus. Quando a gente ora, a gente se torna um crente melhor, fica mais dependente de Deus. Mas os efeitos aqui não são esses efeitos, são efeitos relacionados a uma intervenção direta de Deus. Quando Tiago diz: a oração do justo pode muito nos seus efeitos, ele está falando de um enfermo acamado se levantar da cama poderosamente. Ele está, portanto, alimentando em nós a expectativa de ações poderosas de Deus em resposta às nossas orações. E eu tenho certeza que qualquer um que lê essa espontaneidade com que Tiago fala do sobrenatural acontecendo em resposta à oração, perguntaria a si mesmo: será que Tiago não está falando de pessoas daquele tempo, crentes bem espirituais? Tiago acha que você vai pensar isso. E aí no verso 17 ele diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Teve um homem que era igual a você e eu, sujeito às mesmas tentações, comia arroz e feijão como nós. Não sei nem se era isso que comiam naquele tempo, mas comiam a mesma coisa. Um homem que cansava, se fadigava, envelhecia, era sujeito às mesmas paixões que nós. Mas quando ele orou para que não chovesse, passou 3 anos e 6 meses sem chover sobre a terra. Este homem comandou o céu. Este homem comandou as nuvens pela oração, comandou as forças da natureza. Ele orou e Deus interferiu. E depois ele resolveu orar para que chovesse. E ele orou e a terra produziu o seu fruto. Obviamente Elias não fez isso, irmãos, de modo voluntário e aventureiro. Deus o orientou para que ele orasse, para que não chovesse. Deus o orientou quando foi a hora de orar, para que chovesse. Mas Tiago está dizendo que pela direção de Deus, nós podemos esperar coisas assim. Elias era como nós, era sujeito às mesmas paixões. Ele não ressalta que Elias era um profeta, alguém especial. Não, ele era como nós nesse aspecto. Quando ele orou direcionado por Deus, obviamente, não houve chuva. Quando ele orou para chover, houve chuva. A oração do justo pode muito nos seus efeitos. Tiago está pensando em poderosas ações de Deus. O Deus da Bíblia é chamado de Deus vivo. Uma tradução melhor seria Deus vivente. Ele é o Deus que age, Ele é o Deus que opera, Ele é o eterno eu sou, é o Deus do agora, é o Deus dos grandes feitos, é o Deus das grandes ações, é o Deus que responde às orações.
E nós temos, irmãos, que ter essa expectativa no nosso coração, os afetos ardendo. Se o meu estado emocional é de aflição, eu vou cair aos pés de Jesus. Se o meu estado é de alegria, eu vou louvá-lo. Se me faltarem palavras da angústia, eu vou orar em línguas. Se me faltarem palavras da alegria, eu cantarei em línguas. Eu vou orar para que Ele intervenha. O Deus que parou o sol, abriu o mar vermelho, fez os grandes milagres, ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, é o mesmo e está entre nós. Finney dizia que quase ele perdeu a fé indo para cultos de oração em que as pessoas oravam por um avivamento, mas ele percebia que ninguém esperava que aquilo fosse ser respondido. Era como se fosse uma liturgia mecânica. Ele chegava mesmo a cogitar, se Deus mandasse um avivamento, eu acho que todo mundo saía correndo, surpreso e com medo, porque não esperavam que acontecesse. Nós temos que ter aquela expectativa, irmãos, de Deus operar em resposta à nossa oração, em resposta à nossa súplica. Jesus disse em Marcos: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele ide não foi dirigido só aos apóstolos, aquele ide não foi dirigido só àquelas pessoas que estavam ali, porque aquelas pessoas nunca chegaram e nem chegariam a toda criatura. Até hoje tem criatura nascendo, nós somos os cumpridores daquele ide. Aquele ide é uma ordem que se destina também a nós. Mas depois que Jesus mandou ir, ele fez uma promessa: e estes sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Se aquele ide é para hoje, porque aqueles daquele tempo não chegaram a toda criatura e nem nós ainda chegamos, então a promessa dos sinais é para nós. Nós não podemos recortar o texto, separá-lo em dois: aqui é para hoje e aqui não. Nós não podemos fazer Deus onerar o nosso tempo, mantendo a ordem, tirando a promessa. Não, o Deus que dá ordem é o Deus que promete, é que vai adiante de nós, é que coopera com os pregadores da palavra, é que confirma a palavra com sinais, prodígios e maravilhas. Em Atos 1:8, Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esta promessa de poder não foi só para aqueles ali, porque eles nunca chegaram até os confins da terra. Nem nós ainda chegamos até os confins da terra. Então este poder é para nós, este poder se destina a nós. Por isso que Pedro disse em Atos 2: e a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E que promessa é essa? É a de Joel: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e as manifestações virão, os velhos sonharão, os jovens terão visões, sobre os servos e servas derramarei do meu Espírito e profetizarão. É para nós hoje, mas nós temos que trazer essa expectativa, irmãos. Nós temos que sair da superficialidade. Nossa oração tem que descer ao coração de Deus para se angustiar com Ele pelo mundo. Nosso louvor tem que alçar voo até a atmosfera angelical, onde a alegria transborda pelo cuidado de Deus pelas nossas vidas. Nossos afetos, nossos sentimentos têm que estar todos relacionados a Deus. Que o meditar do meu coração, da minha mente, que as minhas palavras sejam ao Senhor agradáveis. Diz o salmista: tudo que há em nós deve bendizer o seu nome. E devemos esperar grandes coisas de Deus, devemos esperar grandes coisas de Deus, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. E será para todo sempre. Na carta aos Tessalonicenses temos uma carta também. Uma carta didática, instrutiva. Não é registro de acontecimento. É para nós hoje, é para nós agora.
Veja o que diz aí 1 aos Tessalonicenses 5. Primeiro a parte dos sentimentos e afetos, versículo 16: regozijai-vos sempre. Aleluia. Se alegre sempre. Essa alegria aqui, irmãos, não é alegria do mundo não, porque esta é circunstancial, é alegria em Deus. Mesmo quando estiver triste, se alegre. É possível, pastor? A Bíblia diz que sim. Entristecidos somos sempre alegres. Aleluia. Na hora da aflição, se lembre do que Jesus fez por você. Se lembre do que Jesus fez por você. Uma das coisas que eu sempre coloquei no meu coração quando eu estou realmente padecendo é me lembrar dos meus pecados. Porque naquela hora dá aquela tentação e vontade de resmungar pela aflição, eu começo a me lembrar dos meus pecados para ver o miserável que eu era e que eu sou, e que eu merecia o inferno, e o que eu estou padecendo ali não vale nada, porque eu ia padecer a eternidade inteira do inferno. E naquele momento eu vejo que tenho mais razões para agradecer. Pense na eternidade e você vai ver que a leve e momentânea tribulação não se pode comparar com a glória do porvir. Traga os pensamentos que lhe façam se alegrar em Deus, mesmo que o seu coração esteja abalado. Regozijai-vos sempre. Uma vida de sentimentos firmes com Deus, de afetos firmes. Orai sem cessar. Ore intensamente, ore toda hora. Chega de superficialidade e regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças. Veja aí, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Regozije-se sempre, ore sem cessar, em tudo dê graças. Aí o verso 19 diz: não extingais o Espírito. Não apague o fogo do Espírito Santo. Não pense que não é para hoje. Não deixe o que você recebeu ficar esquecido. Desperte o dom que há em ti. Não extinga o fogo, não apague o fogo do Espírito Santo. Não desprezeis as profecias. Essa carta foi escrita para ser lida por nós, irmãos. Então é porque o dom de profecia continua. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo, todo o nosso ser, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que chama, o que vos chama, o qual também o fará. Uma das coisas interessantes é que geralmente aqueles que não creem na atualidade das grandes intervenções de Deus, dos grandes milagres, da operação dos dons. E veja, se eu não acreditasse nos dons, eu teria que jogar 3 capítulos fora da Bíblia. 1 aos Coríntios 12, 13 e 14. Numa carta que foi destinada a nós, porque os que viveram com Paulo poderiam ouvir da sua própria boca. O Espírito Santo colocou aquilo na Escritura para chegar até nós. Tem 3 capítulos só falando sobre os dons. Então eu deveria ler 3 capítulos que não me dizem nada, que não me falam nada. Não, é para nós hoje, irmãos. Procurai abundar nos dons espirituais. Buscai com zelo os melhores dons. Buscai com zelo o profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. É tudo para nós hoje. Mas alguns rejeitam o dispensacionalismo, que inclui a ideia de que Jesus vai voltar antes do milênio e estabelecer aqui na terra o seu governo, de que antes da grande tribulação inclusive vem aqui para arrebatar a sua igreja. Muitos rejeitam isso, dos que não creem em intervenções miraculosas hoje. Sabe por quê? Porque eles acham estranho. Eles estão tão numa posição de rejeição a intervenções miraculosas de Deus da história. Eles estão esperando que as coisas sigam tanto dentro de um percurso contínuo, sem grandes ações vindas verticalmente do céu, que eles pensam assim. Uma vez um falou comigo, eu digo isso de primeira mão, um teólogo desses aí falou comigo, disse: pastor Glauco, você crê no arrebatamento antes da grande tribulação? Ele disse: eu creio. Você crê que Jesus vai voltar no final da grande tribulação e estabelecer aqui o seu reino milenar? Eu disse: creio. Ele disse: que coisa interessante, você, um intelectual, crê nisso, porque não parece uma coisa misturada, não, misturado o sobrenatural com o natural.
Jesus Cristo vem aqui com um corpo glorificado, a igreja volta depois da grande tribulação com um corpo glorificado e vai reinar nessa terra que ainda não é novo céu e nova terra, reinando sobre pessoas com corpos mortais. Não fica assim uma mistura de céu e terra? Como é muito difícil acreditar. Eu pergunto a ele: como é que você acredita? Ele não acredita assim que Jesus chega no final e não tem negócio de milênio, não tem nada. Ele chega, aí muda tudo, aí acaba a história e começa novos céus e nova terra. Ou seja, ele consegue ver o estado eterno seguindo, mas quando termina o estado histórico, ele não consegue ver o eterno entrando dentro do histórico, exatamente porque ele tem uma mente treinada para não esperar uma descontinuidade, uma intervenção vertical. Mas quando a pessoa me falou isso, eu disse: mas o que você está dizendo não faz o menor sentido, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo era Deus encarnado aqui no nosso meio. Quando Jesus ressuscitou com o corpo glorificado, apareceu aos discípulos e ele comeu peixe com eles, com o corpo glorificado. Deus opera neste mundo aqui. Neste mundo apaga e vem um outro novo, não. Deus entra nessa história. Deus entra nessa história. E por outro lado vem aquele dispensacionalista que diz: não, eu creio no arrebatamento antes da grande tribulação, eu creio no reino milenar, mas eu creio que agora não estão ocorrendo os milagres, aqueles 12 não, foi só para o início da igreja. Quando eu ouço isso, eu digo: então a sua teologia está louca, porque nós estamos dentro de que dispensação? Ele dá graça. Como é que dentro de uma dispensação tem coisas diferentes? Então você tem que dividir a dispensação da graça em duas: a dispensação da graça que teve milagres e a dispensação da graça que não teve milagres. Você considera que desde o início da igreja até agora é a dispensação da graça? Como é que dentro de uma dispensação as coisas funcionam diferentes, se dispensação é exatamente a maneira como Deus trata naquele instante o mundo e o seu povo? Como é que é uma dispensação, é um tratamento, e você está dizendo que são dois? Então você tem que acabar com a ideia de ser dispensação e acrescentar um oitavo aí. Tem uma dispensação da igreja com milagres e da igreja sem milagres, mas se é uma dispensação só, então Deus está agindo no mundo do mesmo jeito. Deus está operando no mundo da mesma forma. Deus está agindo. Nós devemos esperar, irmãos, os grandes feitos de Deus. A igreja começou com fogo, e eu creio, irmãos, que antes do fim haverá um novo vento impetuoso ainda. Tiago, o mesmo Tiago que lemos, fala disso. Veja o que Tiago diz. Vamos voltar para a carta de Tiago, um pouco antes do que lemos. Tiago 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Ao longo da história da igreja há muitos avivamentos, mas aqui a Bíblia fala de duas chuvas intensas: a temporã do princípio, a serôdia do final, aquela que cai para dar o crescimento final ao fruto que vai ser colhido. E nós somos ordenados em Zacarias 10:1 a pedir a chuva serôdia. Lá em Joel está falando de chuvas físicas, e de repente ele fala da chuva espiritual e diz que Deus derramará do seu espírito sobre toda a carne. Então ele está falando em continuidade, ilustrando com chuvas físicas e colheitas abundantes que Deus iria dar a Israel, o derramamento espiritual. E quando ele fala das chuvas físicas, ele diz que Deus dá a temporã e a serôdia, a última chuva. Meus irmãos, vamos pedir a Deus o último fôlego para esse momento. O mundo está indo de mal a pior, o mistério da iniquidade já opera. Eu creio que se as coisas continuarem assim, Jesus vai voltar a qualquer momento, mas vamos pedir o último fôlego para enfrentar tudo isso. Vamos fazer como Sansão no final: Senhor, me dá mais uma vez, me dá força, depois me leva, mas me dá força agora, para eu empurrar essas colunas e destruir mais filisteus do que em toda a minha vida.
Vamos clamar a Deus e dizer: Senhor, dá o último fôlego, para a gente enfrentar isso com força, na unção do céu, na unção do Espírito Santo. A Bíblia diz lá em Atos, no capítulo de número 4, um texto que eu tenho sempre lido, que os discípulos, depois da prisão de Pedro e João, que depois foram soltos, reuniram-se em oração. E na oração eles disseram o seguinte, Atos 4, 29: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eu tenho ressaltado muito em pregações que o agora aqui mostra a expectativa de que a resposta seja imediata. Finney, em suas palestras sobre avivamento, ele dizia: quando você pedir por avivamento, peça para si agora. Ele disse: o erro dos crentes é esse. Os crentes dizem assim: Senhor, aviva a tua obra, derrama um avivamento, e eles estão pensando nisso acontecer amanhã, depois da manhã, daqui a alguns dias, não sei quando. Quando chegar daqui a 2 dias, eles forem orar de novo pela mesma coisa, já estão pensando no dia seguinte, daqui a 2 dias e tal. Finney diz: acabem com isso. Vocês querem ver avivamento? Ore para acontecer na hora. Ore para acontecer agora, imediatamente. Ore para Deus derramar agora. Tem negócio de orar para Deus derramar amanhã, não. Ore para Deus derramar agora. Ore para o seu coração aquecer agora. Ore para fogo vir na sua vida agora. Ore para você ser cheio do Espírito Santo agora. Mas o texto aqui diz: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. Esse agora é o agora da ameaça. Senhor, nós estamos ameaçados agora. Estamos agora sob ameaça. Nesse momento estamos ameaçados, é o que os discípulos estão dizendo. Afinal, Pedro e João haviam sido soltos, mas repreendidos, dizendo que pior lhes aconteceria se falassem outra vez no nome de Jesus. A igreja nascente, cheia de novos convertidos, estava acabrunhada, encolhida, quando viu os seus líderes serem presos. Mas estão agora eles orando e dizendo: Senhor, olha para as ameaças. A ameaça é agora, então é agora também que tem que vir poder. Se é agora que estamos sendo ameaçados, então agora concede aos teus servos intrepidez, que é pela plenitude do Espírito Santo. Concede aos teus servos que preguem a tua palavra e tua mão cure os enfermos e sinais e prodígios aconteçam agora que estamos sendo ameaçados. Meus irmãos, nós estamos sendo ameaçados hoje. Estamos sendo ameaçados, não é como aqueles apóstolos por 2 autoridades, 3, não, nós estamos ameaçados todo dia pela televisão. Estamos ameaçados por juízes ativistas, estamos ameaçados dentro das instituições de ensino, estamos ameaçados pelos defensores do politicamente correto. Estão querendo nos calar, estão querendo nos amordaçar. Então é hora de chegar para Deus e dizer: Senhor, estão ameaçando, então agora essa é a hora. A gente precisa, agora. A gente precisa diante das ameaças, a gente precisa diante do trator que está vindo. Concede agora aos teus servos intrepidez sobrenatural. Confirma a tua palavra com sinais e prodígios. Estende a tua mão para curar. Quando vem a ameaça de lá, irmãos, a igreja tem que ter poder de crer. Nós só vencemos isso, como eu disse, com um avivamento. Essa casta de demônios só vai sair da frente com jejum e oração. A igreja precisa de poder. A resposta veio no versículo de número 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus.
Esse texto recebe várias interpretações, porque estavam aqui Pedro e João, que já tinham sido batizados no Espírito Santo em Atos 2,4, e outros provavelmente, mas fala que eles foram cheios do Espírito Santo de novo. Aí Finney dizia que existiam vários batismos no Espírito Santo. Torre dizia: há um batismo no Espírito Santo e vários enchimentos. Eu prefiro a visão mais tradicional. O enchimento é um, mas a renovação, o despertamento do dom que há em nós pode acontecer novamente em diversas ocasiões. Mas irmãos, sabe um assunto sobre o que não me interessa muita teologia, é esse aqui. Chame do que quiser, que foi segundo batismo no Espírito Santo, terceiro, quarto, que eles já eram batizados e que foi enchimentos aí que vai e volta, que foi uma renovação espiritual. Não me interessa aqui saber como é o nome disso, eu quero é que isso aqui aconteça. Eu quero é que isso aqui aconteça. Diga: Jesus, eu quero isso aqui. Não precisa me dizer o que é não, mas eu quero isso aqui. Eu quero intrepidez, eu quero poder. Eu acho que nem os apóstolos entenderam, porque eles nem pediram: enche de novo, batiza de novo, renova, desperta, Senhor, dá intrepidez. Nós queremos enfrentar esse negócio com o poder do alto. Dá intrepidez. E foram cheios do Espírito Santo. O lugar tremeu, conforme o versículo 21. E começaram a pregar a palavra de Deus com poder. Agora, meus irmãos, se alguém foi de fato batizado no Espírito Santo, quando foi, ele teve uma visão de Cristo exaltado. Porque o Cristo que batiza no Espírito Santo não é o Cristo que está sangrando na cruz, nem mesmo o que ressuscitou. Eu não estou dizendo que há vários Cristos, mas eu estou dizendo em que posição ele se encontra. O Cristo que batiza no Espírito Santo é aquele exaltado à destra do Pai. Atos 2,33, Pedro diz: de sorte que exaltado à destra do Pai derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Quando o crente é batizado no Espírito Santo, ele tem uma visão do Cristo glorificado. Em grande parte sua ousadia vem disso. Ele foi tocado com fogo por aquele que está exaltado à destra do Pai. De alguma maneira ele teve a experiência de João lá no Apocalipse. Ele viu aquele cujos olhos são como chama de fogo, cuja roupa está lá, cujo rosto brilha como o sol, cujos pés são como latão reluzente saídos de uma fornalha. Ele viu a glória. João Batista só de falar já via. Por isso que ele disse: o que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Ele estava tendo uma visão do qual era o Cristo batizador do Espírito Santo, em que posição ele estaria glorificada. E quando ele viu, ele disse: ele é mais poderoso do que eu, não posso nem levar as ofertas dele. Ele vos batizará no Espírito Santo e fogo. No Espírito Santo e fogo. Se você já foi, mas sua vida está encolhendo, sua vida está tímida, está perdendo a graça, a unção, é porque você precisa receber uma renovação que faça você enxergá-lo novamente em glória, que faça você enxergá-lo mais uma vez exaltado. Meus amados irmãos, se depender só do noticiário, nós vamos desanimar. Se depender só do que ouvimos falar, das portas abertas que dão notícia de missionário preso, nós vamos desanimar. Nós precisamos ver o Cristo exaltado, o Cristo exaltado, cujo nome está acima de todo nome, aquele que é o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aleluia. Senhor, dá-nos uma nova unção. Veja o que a Bíblia diz no Salmo de número 92. Salmo 92, versículo 10. Porém tu exaltarás o meu poder, como do boi selvagem, serei ungido com óleo fresco. Você precisa ser ungido, irmão, com óleo fresco, não é óleo antigo não. Pastor, eu recebi, há quantos anos? Quer que você está? Eu quero saber como é que você está agora. Eu quero saber se você está ungido com óleo fresco, óleo novo. Não é o óleo antigo não, é o óleo novo. E o salmista diz: tu exaltarás o meu poder como do boi selvagem, e serei ungido com óleo fresco. Você precisa dessa intrepidez que vai fazer de você um boi selvagem. Aleluia.
Precisamos de um crente que receba uma unção nova, um óleo fresco, e se torne um boi selvagem, irmãos. Um boi selvagem. Eu pesquisei sobre esse texto aqui no original. Tem uma tradução que diz que na velhice tu vai me dar força. Então é como o salmista estivesse dizendo: olha, eu estou fraco, mas eu vou receber força na velhice. Eu vou receber vigor. Eu vou ser como boi selvagem. Tu exaltarás o meu poder como do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Você precisa de uma nova unção, crente, de uma renovação espiritual, de algo para acontecer hoje, para acontecer agora. Nós estamos numa situação como a de Moisés, diante do Mar Vermelho. Saiu com o povo e ficou encurralado. Faraó vinha atrás com seus exércitos. Na frente estava o Mar Vermelho, à direita e à esquerda as regiões montanhosas. Não tinha para onde ir. Mas Moisés sabia que Deus que o tinha mandado até ali não iria desampará-lo. O povo começou a resmungar. Era melhor ter ficado escravo no Egito do que vir morrer aqui. Era melhor ter o nosso túmulo lá do que morrer aqui, Moisés. Por que tu nos tiraste de lá? Moisés diz: fiquem quietos e vejam o livramento do Senhor, porque o Senhor pelejará por nós. Moisés, irmãos, era muito mais crente do que o povo, mas Deus ainda queria muito mais de Moisés. Moisés estava confiante, mas foi orar, e Deus diz: Moisés, para de clamar, diz ao povo que marche. Mandei vocês irem nessa direção. Tem mar, não interessa, marche. Não tem negócio de orar não. A direção já tinha sido dada, era para ir adiante. Tem um mar na frente, caminha em direção ao mar. Diz ao povo de Israel que marche. Israel e Moisés levam o povo a essa loucura, entre aspas. Vamos marchar na direção do mar. Na hora que o primeiro vai pisar para bater na espuma da praia, o mar se divide em dois e o povo de Deus atravessa. Meus irmãos, nós estamos vivendo em tempos difíceis, estamos sendo acuados, mas Deus quer abrir o mar. Deus quer abrir o mar. Deus quer abrir o mar. Vamos clamar ao Senhor. Vamos clamar ao Senhor. Não é só o diabo que está operando na terra, não. O nosso Deus é o Deus vivo e poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Paulo, de Estevão, de Pedro. Ele está conosco. Vamos orar, vamos clamar. Senhor, dá-nos uma nova unção. Dá-nos uma nova unção. Traz um último mover para a gente enfrentar tudo isso e colocar o diabo para recuar. Aviva, Senhor, a tua obra. Vamos ficar de pé.